mais uma terça-feira com a Sociedade Paulista de Infectologia, aqui em São Paulo, que pelo menos eu que moro aqui perto da Vila Mariana, está uma chuva torrencial, né? Chovendo muito. Sabemos que agora, no final do ano, a gente já está um pouco mais cansados, né? Principalmente a gente que esteve na linha de frente da Covid. Estamos aí há praticamente 3 anos de luta, né, no dia a dia de trabalho, e a Sociedade Paulista de Infectologia, desde junho de 2020, tem realizado esses eventos de terças-feiras na tentativa de estreitar os laços entre os sócios, médicos, colegas de outras áreas. Começamos lá com a discussão de Covid, depois fomos para outros temas afins, como resistência microbiana, tuberculose e outras doenças endêmicas e epidêmicas de grande importância aí no nosso meio. E hoje temos aqui uma característica especial, temos 2 grandes amigos, o Clóvis, amigo de longa data, aí, infectologista, que eu vou passar para a apresentação a seguir do Léo, e a Amanda, que gentilmente está aqui com a gente também, para discutir tanto a questão da Covid, como estamos, né, como as lições aprendidas, como também as vacinas, né, que são realmente sempre um tema muito desafiador para todos nós. Então, para conduzir esse evento, gostaria de chamar o Dr. Leonardo Weisman. O Leonardo, amigo de longa data, infectologista do Hospital Emílio Ribas, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, pessoa muito querida, que tem ajudado muito aí a nossa diretoria da Sociedade Paulista de Infectologia, que vai conduzir a discussão a partir desse momento. Muito obrigado, Léo, muito obrigado a todos os participantes e que tenhamos um excelente evento. Muito obrigado. Obrigado, Edu. Boa noite a todas, a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa terça-feira com a SPI, onde discutiremos hoje Covid-19, lições aprendidas e perspectivas futuras. Com certeza temos muito aí a discutir, embora seja um tema que em alguns momentos parece que está batido, porque já são praticamente 3 anos nessa, mas sempre tem novidades aparecendo. E para enriquecer a nossa discussão, hoje nós temos o professor Clóvis Arves da Cunha, professor Clóvis, também amigo longa data, professor da Universidade Federal do Paraná. Clóvis também foi presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia durante o período 2020-2021, que vai abordar o tema tratamento em Covid. E temos também a doutora Amanda Nazareth Lara, que é médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigado, sejam os dois muito bem-vindos. E, para a gente começar, eu já chamo o Dr. Clóvis para a sua apresentação. Dr. Clóvis, a palavra é sua. Obrigado, Léo. Prazer enorme de participar aqui na Sociedade Paulista de Infectologia. Alegria de estar junto aí com o Edu e o Léo, que são amigos aí de décadas, e essa é a grande satisfação que eu acho que a gente traz da Covid, essa amizade que ficou cada vez mais forte entre vários de nós infectologistas nesse momento tão difícil, e também a Amanda, que já que nós estamos em época da Copa do Mundo, a Amanda representa a geração nova, é que nem no futebol, nós sempre estamos gerando craques novos, nós temos a Amanda como a nossa nova craque aí da geração nova, que é tão importante a gente ter essa renovação em toda a sociedade científica, como é a Sociedade Paulista e Brasileira de Infectologia. Então, recebam todos os meus cumprimentos, quero compartilhar com vocês que eu estou muito feliz de participar essa noite, novamente falando de Covid, porque o número de casos aumentou, aqui em Curitiba
eu trabalho no hospital privado chamado Nossa Senhora das Graças. Hoje nós estamos com 20 pacientes internados para infectologia, os meus cuidados, os cuidados da nossa equipe, e essa é a minha semana de hospital, e destes, 5 são Covid e 2 são influenza. Então, acho muito pertinente a gente voltar a atualizar. No meu caso, vai ser falar de tratamento, e depois a Amanda vai falar sobre vacinas. Então, nos próximos 25 minutos, eu vou falar sobre tratamento, atualização, especialmente com a chegada do Paxlovid. Acho bem importante para todos os infectologistas o dia a dia de saber prescrever essa nova terapia e também o que nós temos em termos de tratamento depois que o paciente interna. Eu gosto de dizer que as dificuldades podem se tornar oportunidades. Com todos os desafios que nós tivemos, eu fiquei muito honrado e feliz de participar de vários estudos clínicos, incluindo vacinas e novos medicamentos para a Covid durante a pandemia, e vários desses medicamentos hoje fazem parte do nosso arsenal terapêutico no Brasil e internacionalmente, bem como as vacinas que hoje nós temos aqui no Brasil. Eu escolhi, nesses próximos 25 minutos, falar sobre 3 temas, todos com o foco principal do tratamento para a Covid. Mas queria também contribuir colocando alguns slides sobre o que nós aprendemos da Covid, os desafios, e também gastar os 2 últimos minutos para falar sobre o uso irracional dos antimicrobianos, especialmente dos antibióticos, durante a pandemia, e como nós temos que nos preparar para minimizar essa situação que nós vivemos hoje. Então, esse slide, eu acho que ele é muito feliz, porque ele mostra aqui o que nós aprendemos ao longo da pandemia, principalmente, né, que a máscara é muito eficaz para evitar a transmissão da Covid. Então, nós que atendemos inúmeros casos de Covid, sabemos que é muito difícil a gente ser contaminado se a gente está usando mesmo a máscara cirúrgica, ela é muito, muito protetiva. Também aprendemos que, principalmente as novas variantes, têm um período de incubação mais curto, mais parecido com a da gripe, que é em torno de 2 a 4 dias, 2 a 5 dias, e não mais aqueles 14 dias que nós vimos lá na fase inicial da variante Wuhan, que foi a variante original. Vimos também que você fazer teste de Covid para tirar o paciente do isolamento não é adequado. Tem que ser o tempo de duração da doença. Com 5 a 7 dias, esse paciente já, de modo geral, pode sair do isolamento respiratório. Mas tem alguns tópicos que nós temos que aprender ainda. Entre eles, a Covid longa, que tem trazido nossos pacientes para ser avaliados por queixas, às vezes, inespecíficas, às vezes envolvendo depressão, às vezes envolvendo quadro respiratório crônico. Tudo isso nós temos que estar preparados para avaliar à medida que a pandemia vai passando. Aprendemos também que o nosso paciente tem diferente risco de evoluir para a Covid grave, de precisar de hospitalização. Isso é particularmente importante quando nós vamos prescrever o nirmatrelvir e ritonavir, que é um novo remédio que agora, há cerca de 1 semana, está disponível no Brasil pelo SUS. Então, aquele paciente idoso é um paciente de risco. Vejam aqui, paciente que tem 65 anos ou mais, ele chega a ter 6 a 7 vezes mais risco de evoluir para Covid grave do que o paciente jovem. Portanto, o fator idade é um fator de risco para a gente considerar de usar esse novo medicamento na fase inicial da doença. O paciente obeso, principalmente IMC acima de 35, o diabetes complicado, o renal crônico, o paciente com DPOC e outras doenças pulmonares crônicas, o paciente com alteração neurocognitiva, o paciente transplantado, que, por natureza, é imunodeprimido, o que usa corticoide em dose de 20 miligramas de prednisona por dia ou mais, há mais de 14 dias, são todos exemplos de pacientes que podem ter o risco de evoluir para a doença mais grave. Outra situação que eu acho que todos nós aprendemos precocemente na pandemia foi a hipóxia silenciosa. O que é a hipóxia silenciosa? Normalmente, nós aprendemos na medicina que o paciente que tem qualquer situação que compromete o pulmão, quer seja uma pneumonia bacteriana, quer seja um tromboembolismo pulmonar, quer seja um edema agudo de pulmão, ele tem falta de ar. E muitos dos pacientes que têm Covid, eles não apresentam falta de ar. E eles chegam, às vezes, no pronto-atendimento, digitando lá no seu celular, e quando a gente coloca a oximetria digital, esse paciente está com saturação de menos de 90%. Então, todo paciente, e em especial aqueles com fator de risco que eu mostrei antes, devem ser acompanhados com a oximetria digital em casa.
Desde o início da pandemia, lá por maio, junho, que nós já tivemos alguns estudos mostrando a hipóxia silenciosa, eu oriento todo paciente que acompanha comigo, principalmente os que têm fator de risco, ter o seu oxímetro digital em casa para detectar essa queda na oxigenação, mesmo que não tenha falta de ar. Porém, temos que ter a sensibilidade que vivemos num país pobre. Às vezes, gastar 150, 200 reais no oxímetro digital, o brasileiro não tem. Então, um dos principais programas que nós tivemos a oportunidade de fazer, como presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, foi o projeto Alertar, que, como o nome sugere, era para alertar para a falta de ar. E, com isso, nós conseguimos 110 mil oxímetros que foram distribuídos por várias secretarias municipais no Brasil afora, tendo como público-alvo pacientes pobres, pacientes vulneráveis socialmente, que o profissional de saúde, quando ia na casa visitar esse paciente com Covid, especialmente com os fatores de risco, checava a sua oximetria digital e, quando estava 93% ou menos, esse paciente era caminhado para as unidades de pronto atendimento. Tivemos também um desafio, que foram a fake news. Nós, infectologistas, nunca sofremos tanto nas mídias sociais e tivemos tantas fake news sobre as vacinas e sobre os medicamentos. Foi algo que nós não estávamos preparados emocionalmente para receber tanta agressão assim. Tivemos que desenvolver uma verdadeira saúde mental para toda essa agressão que houve nas mídias sociais, cada vez que a gente falava que as vacinas estavam indo bem, que as vacinas iam ser o grande divisor de águas, vinha agressões nas mídias sociais falando contra os infectologistas no Brasil como um todo. E, ao contrário, quando nós dizíamos a cloroquina não funciona, então aqui 2, 3, 4 estudos clínicos randomizados, também vinham agressões dizendo que era a cloroquina que ia resolver o problema da Covid no Brasil. Portanto, é fundamental que nós, infectologistas, saibamos hoje o que realmente funciona e o que não funciona. Sempre que eu atendo um paciente com Covid, eu penso nessas duas fases. A fase inicial, que vai até o 7º, eventualmente ao 10º dia, que é a fase de multiplicação viral. Em multiplicação viral, a gente usa o termo replicação viral ativa. E aí, poucos pacientes, principalmente aqueles que ou não foram completamente vacinados, ou foram, mas têm imunocomprometimento, quer seja pela sua doença de base, quer seja pelo uso de corticoide ou imunobiológico, ou quimioterapia, ou o idoso muito frágil, que vai evoluir para a segunda fase, que é a fase chamada da hiperinflamação, da desregulação imune, e também chamada da fase de produção das citocinas, uma verdadeira cascata de citocinas. E nesse slide, eu fiz, que eu acho que ficou muito didático, colocando aqui em verde o que funciona. Então, o que funciona nessa fase inicial são as terapias antivirais, que hoje no Brasil, principalmente, é feita até pelo nirmatrelvir e ritonavir, que é o Paxlovid, que a partir de agora eu vou chamar de NR, por questão didática, para ficar mais fácil, que está disponível pelo SUS. E o molnupiravir, esse não está disponível pelo SUS, mas também mostrou eficácia e segurança de ser usada nos primeiros 5 dias de doença. Já o Remdesivir também pode ser usada nessa fase de replicação viral, mas pelo seu alto custo e por não ter cobertura pelos planos de saúde quando é usado ambulatorialmente, acaba sendo uma medicação que a gente tem menor chance de usá-lo no dia a dia da prática médica. E os anticorpos monoclonais, entre eles o tijashimab com o silgavimab, esse tem uma eficácia variável de acordo com as subvariantes que estão circulando nos diversas regiões do Brasil e diversas regiões do mundo. Então, em resumo, hoje nós temos a novidade de ter o NR, o Paxlovid, para usar nos pacientes que tenham Covid documentada, e seja nos primeiros 5 dias de sintomas, e que tenham fatores de risco para evoluir com doença grave. Se esse paciente evoluir para doença grave, o corticoide é a medicação muito importante para ser usada nessa fase da hiperinflamação. E o corticoide mais estudado na Covid, e é o que usamos no dia a dia aqui em Curitiba, é a dexametasona. Nos nossos pacientes, quase invariavelmente, a gente associa o inibidor de Janus quinase, que é o baricitinib. Então, a dobradinha dexa mais bari faz parte da nossa rotina aqui no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, para tratar os pacientes que internam com pneumonia e hipóxia por Covid.
É claro que é fundamental também, nesses pacientes que internam, usar a heparina de baixo peso molecular, pelo alto risco desses pacientes que internam com pneumonia e hipóxia por Covid desenvolveram trombose pulmonar. Então, se eu fosse escolher um slide da minha apresentação, certamente esse aqui seria o mais importante, porque ele resume tudo que é importante do tratamento hoje para a Covid. E a partir de agora, até 8h32, eu vou falar com mais detalhes para ficar nos 25 minutos da minha apresentação. Então, basicamente, hoje, o que nós temos aqui, por exemplo, nos 5 pacientes que nós temos hoje internados aqui no Hospital Nacional das Graças com Covid grave, todos eles são ou muito idosos com comorbidades, ou são pacientes imunodeprimidos. Aquela situação de ter jovem internado com Covid, como nós tínhamos no ano passado, felizmente, é muito raro hoje em dia. A definição de Covid grave, eu usei durante toda a pandemia a definição do NIH, do governo americano. Eu achei a mais prática, embora existam outras classificações que usam outros critérios, que é saturação menor que 94%. Então, todo paciente que está saturando 93%, geralmente esse paciente tem uma frequência respiratória alta, de 30%, geralmente a tomografia mostrando infiltrado pulmonar de 50% ou mais, é a hora de interná-lo para fazer dexametasona mais baricitinib, e ambos podem ser feitos por via oral. Se o paciente tem pneumonia, mas não tem hipóxia, muitas vezes, avaliando caso a caso, eu uso baricitinib em monoterapia. Já na doença leve, que é os primeiros 5 dias de sintomas, o doente de alto risco, eu uso o Paxlovid, como nós passamos a ter experiência nos últimos 10 dias. Então, o NR, o Nirmatrelvir Ritonavir, que é o Paxlovid, e o Molnupiravir, que é o Lagivril, são os 2 antivirais por via oral disponíveis no Brasil, sendo o primeiro, o Paxlovid, disponível pelo SUS e pode ser usado, então, gratuitamente pelos brasileiros. O que nós vimos e publicamos, inclusive, pela SBI? Que, infelizmente, todos os dados científicos robustos publicados até hoje mostraram que a cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina não só não têm benefício de ser usado em nenhuma fase da COVID, nem para profilaxia, nem como tratamento precoce, nem como tratamento no paciente que evolui para pneumonia, e também não como profilaxia e podem causar efeitos colaterais. Uma das publicações que nós fizemos pela SBI foi justamente essa aqui referenciada nesse momento. Inclusive um trabalho brasileiro, publicado no New England, como vocês sabem, o New England é uma das principais revistas médicas, mostrando que a ivermectina não tem benefício de ser usada, e pasmem, ainda hoje, já há 1 ano e meio que esses trabalhos foram publicados, e vários deles foram publicados também recentemente, corroborando os primeiros estudos, ainda tem gente usando ivermectina como profilaxia ou tratamento precoce da COVID, o que, obviamente, não deveria estar acontecendo. Esse é o trabalho, então, da ivermectina, trabalho brasileiro, publicado esse ano no New England. Corticoide. O corticoide não deve ser usado na fase inicial da COVID. Esse é um erro comum que nós vemos ainda alguns médicos prescrevendo corticoide na fase inicial. Os trabalhos mostram que na fase inicial ele pode ser deletério, ele pode trazer prejuízo e não deve ser usado. Por outro lado, na fase que o paciente evolui com pneumonia e hipóxia, ele salva vidas. E a referência é usar a dexametasona como corticoide que tem mais evidência científica, via oral, se o paciente tiver via oral, ou endovenoso, se ele não puder fazer uso por via oral. E esse corticoide deve ser usado até 10 dias. A única exceção que a gente tem indicação de usar o corticoide por via oral é naquele caso que o paciente tem broncoespasmo severo, que só o broncodilatador não está sendo suficiente para melhorar o broncoespasmo ou a asma desse paciente desencadeado pela COVID, o que, obviamente, é a minoria dos casos e não deve ser usado, portanto, na fase inicial. Está contraindicado o COVID como parte do tratamento da fase inicial da COVID. Então, do ponto de vista de dar uma visão panorâmica do tratamento da COVID, é fundamental os cuidados de suporte, particularmente quando o paciente tem doença crítica que precisa ir para a UTI, ter bons cuidados de ventilação, tanto invasiva como não invasiva, a pronação e tudo isso que nós aprendemos foi fundamental para ter sucesso
no tratamento da COVID. Em relação aos antivirais, tanto o nirmatrelvir e ritonavir como o molnupiravir, os trabalhos mostraram que eles devem ser usados preferencialmente, né? Aliás, quanto antes melhor, mas até 5 dias de evolução de duração dos sintomas. Então, se hoje é terça-feira, até domingo eu posso usar os antivirais por via oral. Já a partir do 6º dia, nós não temos dados para dizer que ele vai funcionar, porque o estudo clínico tinha como critério 5 dias. Também esse paciente deve ter um índice de creatinina maior que 30 ml por minuto. Eu já vou falar um pouquinho mais das interações medicamentosas e, preferencialmente, esse paciente deve estar saturando bem, porque, aliás, é o que você espera nos primeiros 5 dias de 2. E os mesmos critérios são importantes também se você eventualmente vai usar o molnupiravir. O remdesivir também pode ser usado na fase inicial, mas pelo seu alto custo, a nossa experiência em usar o remdesivir na fase inicial é bastante restrita, mais em pesquisa clínica. Qual foi o dado que levou o NR, o nirmatrelvir e ritonavir, ser aprovado pelas agências regulatórias, incluindo a Anvisa no Brasil? Foi esse aqui. Quem não usou o nirmatrelvir e ritonavir eram pacientes de risco para evoluir para a COVID grave, 7% deles evoluíram para a COVID grave. E quem usou foi 1/10 disso, foi 0,7%. Portanto, no estudo clínico, teve uma proteção de 89% de redução de risco relativo para evitar a COVID grave com o nirmatrelvir. E aqui eu fiz um slide muito didático. Já que agora o nirmatrelvir e ritonavir está disponível, todo dia eu recebo ligações de colegas, às vezes até infectologistas ou outros colegas do dia a dia que estão atendendo paciente com COVID e perguntam: Clóvis, como que eu faço para prescrever o nirmatrelvir e ritonavir? Então, eu fiz um passo a passo. Primeiro, o paciente tem que ter um teste positivo para COVID. Vale tanto o teste rápido de antígeno como o PCR. Segundo, ele tem que ter 5 dias de duração de sintomas. Se o paciente te procurou já no 7º dia, já está fora do protocolo. Terceiro, tem que ter um dos fatores de risco para a COVID, né? Que eu até mencionei os principais deles lá num dos meus primeiros slides. E quarto, você vai checar a interação medicamentosa. Para isso, eu recomendo para você, eu fiz isso, e é muito prático, você entrar nesse site aqui da Universidade de Liverpool, que é um site que dá as interações medicamentosas, né? Nós já tínhamos isso para HIV, agora temos para COVID. Ele está disponível no Apple Store de graça, eu já baixei o meu antes mesmo de ter o Paxlovid disponível aqui no Brasil e passei a usar. Ele é muito prático. Então, você não pode usar com cistatina. Ok, suspende a cistatina por 5 dias, não vai fazer mal para o paciente, né? Ah, mas o paciente está usando o clopidogrel, porque ele teve um stent recentemente colocado. Ok, essa é uma das contraindicações. Ah, não pode usar com o sildenafil, né? Não pode usar com o Viagra. Ninguém vai ficar mal se ficar 5 dias sem Viagra, a não ser que seja seu uso por hipertensão pulmonar. Então, cada uma dessas interações medicamentosas, você nesse site aqui, repito, o aplicativo está disponível gratuitamente no Apple Store da Universidade de Liverpool, você coloca a interação medicamentosa. Nirmatrelvir e ritonavir, em seguida você coloca aquela medicação que você quer saber se tem interação. Se vai aumentar o efeito do NR, se vai diminuir, ou da outro medicamento. Só para você ter ideia, essa aqui é a longa lista, eu tinha feito uma lista, talvez ficou mais tarde num dos meus slides, acho que acabou não colocando, mas enfim, a melhor forma que eu diria para você é abaixar esse aplicativo da Universidade de Liverpool, que lá você vai encontrar todas as interações medicamentosas práticas no dia a dia. Então, o outro antiviral disponível no Brasil, esse por enquanto não está disponível pelo SUS, é o molnupiravir. Ele teve uma eficácia um pouquinho menor, embora foram populações diferentes, né? Não foi um estudo head-to-head do molnupiravir com o nirmatrelvir. Ele também comparou com placebo e o uso da medicação diminuiu o risco de 9,7% dos pacientes evoluírem para COVID grave versus menos de 7% para quem usou o molnupiravir, e isso foi estatisticamente significativo. Então, hoje nós temos esses 2 antivirais por via oral para ser usado nos pacientes até o 5º dia de duração dos sintomas. O remdesivir, se alguém tiver oportunidade de usar, ele está aprovado também para ser usado na fase inicial,
Na fase inicial, a dose é diferente do paciente com pneumonia grave, a duração do sintoma é menor, a duração do uso é menor. O frasco tem 100 miligramas, a gente usa 200 miligramas no primeiro dia e 100 miligramas no dia 2 e 3. Enquanto que, no paciente com pneumonia, a indicação é estender até o 5º dia. Então, seria 100 miligramas do dia 2 até o dia 5. Então, 2 durações diferentes do Remdesivir, dependendo se você vai usar no tratamento ambulatorial na fase inicial ou no paciente já hospitalizado com COVID. O que o trabalho, o estudo pivotal mostrou? Diminuição de 5,3 para quem estava no placebo versus 0,7 para quem estava no Remdesivir. Então, essas são hoje as medicações disponíveis para o tratamento. Já o Tijashivimab com o Silgavimab, ele mostrou uma redução de 9% para 4%. E isso foi usado nos primeiros dias do paciente que estava com COVID, portanto, na fase de COVID leve. Então, os anticorpos monoclonais, eles são muito usados eles têm indicação principalmente para prevenção, para PrEP, para profilaxia, pré-exposição. Por outro lado, tem esse trabalho que mostrou eficácia também de ser usado na fase inicial para evitar COVID grave ou óbito por COVID. Detalhe dos anticorpos monoclonais. Temos que acompanhar os próximos dias. As agências regulatórias, incluindo a Anvisa, incluindo o FDA e o EMA, estão avaliando a eficácia dos anticorpos monoclonais para as novas variantes. Então, é importante a gente saber quais as variantes que estão circulando. Como nós sabemos, temos novas variantes agora, né, a BQ.1 e a BQ.1.1, e é importante que a gente acompanhe essas novas estudos que devem ser publicados nos próximos dias para saber a eficácia dos anticorpos monoclonais para a COVID. Naqueles poucos pacientes que evoluem para a COVID grave, que antes, nós temos dados de Curitiba aqui, antes da vacinação, 10% de todos os casos com COVID internavam. Agora, após vacinação, 1% dos curitibanos que têm COVID interno. Esses são dados locais nossos aqui de Curitiba, comparando pré-vacina e pós-vacina. Nos poucos pacientes que internam com COVID grave, repito que, no geral, representam 1% do total de casos de COVID, que evoluem para essa fase da hiperinflamação, a nossa preferência é associar dexametasona mais baricitinib. A dexametasona, como vocês sabem, foi já aprovado no estudo Recovery lá da Grã-Bretanha, do Reino Unido, e o baricitinib, esses são os 2 principais estudos que mostraram, inclusive, impacto na mortalidade. Quem usou baricitinib teve 8% de morte, quem usou dexametasona sozinho teve 13%. Era placebo mais standard of care, e o standard of care para a maior parte dos pacientes incluiu a dexametasona. Isso nos levou já, desde que foi aprovado aqui no Brasil, a usar essa associação bari mais dexa para todo paciente que interna com COVID grave. Então, essa é a nossa rotina aqui em Curitiba, e lembrar que quanto mais tardio você está na doença, menos os antivirais vão fazer efeitos, e aí corticoides e moduladores imunes, como é o caso do bari, estão indicados para a doença grave. E nos últimos 2 minutos, para ficar dentro dos 25 minutos, eu quero só dizer do que aconteceu ao longo da pandemia. Muitos casos, muitos pacientes com COVID são internados com antibiótico concomitante, mas só 7% dos pacientes que internam com COVID têm pneumonia concomitante. Então, nós usamos esse critério aqui em Curitiba. Só damos antibiótico para o paciente com COVID se ele tiver leucocitose, ou desvio à esquerda, ou tomografia sugestiva de pneumonia bacteriana, ou seja, condensação alveolar com broncogama aéreo, ou uma procalcito maior que 0,5 nanogramas por ml. Essa é a nossa rotina. Se tiver um desses 4, a gente começa ceftriaxona mais azitromicina. E, infelizmente, muitos serviços usam antibiótico até azitromicina como parte do tratamento precoce. Obviamente, isso é um erro, e tanto o CDC como a Organização Mundial da Saúde tentou evitar durante a pandemia inteira. Esse é o trabalho que eu mencionei, que a incidência de co-infecção bacteriana em pacientes que internam com COVID é baixa, é apenas de 7%, mas, infelizmente, muitos médicos já começam antibiótico como rotina em todos os pacientes que internam com pneumonia. Então, esse uso errado, esse abuso, esse uso exagerado de antibiótico levou a aumentar várias das bactérias, hoje em dia, inclusive,
com aumento de pseudomonas, ISPL, KPC, enterococo, etc. Então, para finalizar minha apresentação, e ficar nos 26 minutos agora, a tecnologia atual, vou deixar para a Amanda comentar, particularmente de RNA mensageiro, permite a gente incluir novas variantes do SARS-CoV-2 nas vacinas rapidamente. É o caso da vacina bivalente, que vai estar disponível nos próximos dias aqui no Brasil. Eu já tomei a minha lá nos Estados Unidos, quando eu fui para o ID Week mês passado, aliás, mês de outubro. Então, realmente vai ser a grande novidade que nós vamos ter de vacina no Brasil nas próximas semanas. A vacinação foi o grande divisor de águas. Reduziu a taxa de hospitalização. Aqui em Curitiba era 10% do total de casos para 1% atualmente. Então, a vacinação foi o grande game changer durante a pandemia. Agora sim temos tratamento precoce, e melhor do que tudo, pelo SUS. Então, todos os brasileiros podem ter acesso a nirmatrelvir e ritonavir quando eles têm fatores de risco para a COVID, e aquele passo a passo que eu apresentei para vocês. E para o tratamento com COVID grave, todo paciente SUS tem dexametasona. Infelizmente, o baricitinib fica mais restrito aos outros hospitais, já que o SUS ele não pleiteia o pagamento do BARI, não é tão caro assim, em torno de R$150 a R$180 o comprimido diário, e o paciente deve receber baricitinib por até 14 dias. A maior parte dos pacientes, com 7 a 10 dias, já estão bem e vão para casa sem o baricitinib. Então, mais uma vez, eu agradeço o ilustre convite do Léo, do Edu, de participar essa noite. Passo a palavra para a Amanda, e no final vai ser uma honra a gente participar do debate para perguntas e respostas. Obrigado pela atenção de todas. Passo a bola de novo para você, Léo, Edu, e boa apresentação, Amanda. Prazer enorme estar com você aqui essa noite. Obrigado, Clóvis. Excelente apresentação, bastante esclarecedora. Foi exatamente tudo isso que a gente viveu ao longo desses anos todos, né? E agora, Amanda, passo a bola para você. O que temos em relação às vacinas? Bom, obrigado pelo convite, né? Estou muito feliz também de estar aqui com esse grupo, né, de pessoas que eu admiro muito, que eu aprendi a admirar mais na pandemia. Então, coube a mim falar um pouquinho sobre as vacinas. Deixa eu só tentar dividir aqui minha tela. Vocês estão vendo a aula? Sim, talvez colocar no modo de apresentação, Amanda. Tá ótimo. Deixa eu só diminuir aqui para... Vou tirar aqui meu rostinho. Bom, então vamos tentar ir falar, né, nesses 25, 30 minutinhos, tudo que a gente aprendeu nesses 2 anos, né, quase 3. Então, claro que vai sobrar algumas coisas para a gente conversar na discussão, né, que foram 2 anos aí frenéticos, né? Para quem não me conhece, eu trabalho no CRI, no Hospital das Clínicas, com a professora Marta, com a doutora Ana Marli. A gente está praticamente 2 anos aí de campanha, né? O ritmo que a gente sempre via na campanha de influenza, anualmente, a gente está vivendo há 2 anos com as vacinas do Covid. Bom, então a gente sabe, né, o impacto que a pandemia teve no mundo, esses números, né, a gente nem precisa falar, acho que todo mundo viu aí mais de 636 milhões de casos nesses últimos anos, e a gente sabe que a vacina foi um elemento importante para ajudar a controlar essa pandemia, como o Dr. Clóvis disse, né? Eu trouxe aqui esse artigo antigo, ele é de... Opa, deixa eu só mudar aqui para... Peraí, gente... Calma, como que eu volto? Ai, só um momento. Vocês estão vendo? Amanda. Oi. Volta nessa setinha. Isso. Botão direito novamente, em cima da apresentação. Tá certo. Não é que eu ia colocar só o modo de laser que eu tinha pedido para colocar, eu não encontrei. Botão direito novamente. Opções do ponteiro. Ah, tá certo. É esse aqui que eu estava procurando. Desculpa, gente. Perfeito. Bom, então eu trouxe aqui esse slide antigo, esse artigo antigo, se vocês verem, é de 2019, que mostrava o que a gente buscava idealmente numa vacina, né? Eu acho que isso é em todas as vacinas, a gente sempre busca idealmente que seja de dose única, né? Que tenha um bom potencial para induzir altos níveis de anticorpos neutralizantes, resposta de linfócito TCD8, que não tenha necessidade de reforços, né? Que seja uma imunidade duradoura.
sem risco de induzir a exacerbação da doença. Esse era um medo que a gente tinha inicialmente com as vacinas de Covid, igual a gente vê com as vacinas de dengue, por exemplo, e que tivesse uma capacidade rápida de produção em grande escala para ajudar a controlar a pandemia. Né, a gente sabe que são várias as etapas, né, necessárias para produzir uma vacina. Isso aí foi muito discutido, uma bandeira muito levantada, inclusive por movimentos negacionistas, duvidando do tempo tão rápido que foi produzida a vacina de Covid-19, né? A gente sabe que, idealmente, uma vacina rotineiramente leva até mais de 10 anos para ser produzida. Na Covid, a gente viu isso ser bem diferente, foi acelerado pelas pesquisas que a gente já tinha com o MERS e com o SARS, né, anteriormente, já tinha-se ideia das proteínas que eram imunogênicas naquelas doenças. Também foi investido muito dinheiro, né, foi arriscado, várias etapas dos estudos clínicos foram feitos ao mesmo tempo, e com isso a gente conseguiu chegar aí a uma vacina em pouco mais de um ano do início da pandemia. Até hoje, né, se a gente entra aqui, eu atualizei isso na semana passada, a gente vê até hoje cerca de 200 vacinas em estudo pré-clínico, ainda 175, né, tendo estudos clínicos, incluindo aí as mais conhecidas, que a gente já vê em fase de comercialização. Né, então, aqui são as principais, as que foram aprovadas na lista de uso emergencial da OMS, né, são 11 vacinas, né, são essas e mais as do laboratório do Serum Institute of India, que é a Covovax, que usa a mesma formulação da Novavax, e a Covishield, que é exatamente a mesma formulação também da AstraZeneca. Então, a gente vê aí que as 4 principais plataformas, né, são vetor viral, RNA, vírus inativado e subunidade proteica. Então, vou falar um pouquinho rapidamente de cada plataforma. A de subunidade proteica, né, o próprio nome já diz, são proteínas consideradas mais imunogênicas que são apresentadas, né, as células apresentadoras de antígeno, provocando aí uma resposta imune. Já é uma estratégia conhecida, né, tem algumas vantagens de não precisar de manipular o vírus vivo, seriam só aquelas subunidades. A desvantagem é que ela pode ser pouco imunogênica, pode necessitar de doses de reforço, né? E esse processo tem que ser constantemente checado, né? Para ver a integridade do antígeno, aí se está sempre inteirinho. A Novavax é o exemplo clássico que tem naquela lista da OMS. E eu trouxe aqui exemplos, né, de eficácia, só para citar rapidamente, ela mostrou uma eficácia de 96% no início dos estudos, lá com a cepa e o RAM, caindo para cerca de 89% quando a variante alfa começou a ficar mais prevalente no Reino Unido. Já na África do Sul, essa efetividade para casos sintomáticos de Covid caiu para 49% quando a variante beta começou a ficar mais prevalente. Então, só para já trazer uma ideia, que eu vou discutir um pouquinho mais para frente, que a eficácia e a efetividade variam de um país para o outro, né? O desfecho que foi utilizado no estudo, a variante que está circulando mais naquele momento, né? Como que está o momento pandêmico. Então, não é uma coisa engessada quando a gente vê esses números. Às vezes, a mesma vacina pode apresentar resultados diferentes. Isso a gente viu ao longo desses anos. A outra plataforma, que foi a que a gente teve um representante aqui no Brasil, né, que é a Coronavac, seria de vírus inativado, que é o vírus inteiro, né, sendo inativado aí não apenas as subunidades proteicas. Já é um processo utilizado há décadas, já é uma tecnologia e estrutura conhecida também, inclusive foi por isso que o Butantan aproveitou, né, a tecnologia e o conhecimento que já tinha para a produção de vacinas inativadas. As mesmas desvantagens, né, a mesma necessidade talvez de reforços que a vacina de subunidade proteica, tendo também necessidade de checar sempre a integridade dos antígenos. Aqui o estudo de eficácia, o mais conhecido no Brasil foi o Profiscov, né? A gente viu esse resultado aí anunciado pelo governo paulista na época de 50% de eficácia contra qualquer forma sintomática, tendo a eficácia um pouquinho maior para formas moderadas. Mas a gente vê que, né, como eu disse, não é um número que é semelhante em todos os estudos. Na fase 3 da Turquia, um estudo com 10 mil voluntários mostrou uma eficácia de cerca de 83% da mesma vacina, porém numa situação pandêmica diferente. Eu trouxe aqui, né, já que é relembrar esses últimos 2 anos, alguns estudos que marcaram bem a história aí desse percurso da vacinação nesses 2 anos.
O estudo de Serrana, vocês devem se lembrar, né, que é a pequena cidadezinha no interior de São Paulo, que vacinaram em massa toda a cidade e com isso teve uma redução rápida de óbitos e admissões hospitalares. Um outro exemplo é esse que eu trouxe aqui, o desenhozinho, né, dele, que foi um estudo feito comandado pela professora Ana Sara, no HC, que foi em profissionais de saúde, né? Nós fomos um dos primeiros grupos a receber aqui essa linhazinha, é a primeira dose em janeiro, a segunda dose de Coronavac em fevereiro, e a partir daquele momento a linha de casos de Covid da população de São Paulo, que está em preto, começa a se descolar da linha de casos nos profissionais de saúde que tinham sido vacinados precocemente, né? Caindo o caso nesse grupo. Esse aqui é a efetividade, a efetividade se difere de eficácia, que é a vida como ela é, né? A gente vê as coberturas, né? Engloba cobertura, falta de vacina, criança que não pode se vacinar, né? Mas na época não podia ainda, né? Mas aí o curioso é que os resultados de efetividade dessas vacinas foram bem semelhantes ao que a gente viu nos estudos clínicos controlados de eficácia, mostrando aí uma redução de cerca de 65% em formas clínicas mais leves, até 90% na admissão em UTI. Esse aqui foi o estudo do Chile, que foi um dos primeiros de efetividade mostrados também. Outro estudo também que marcou, que foi muito discutido, né, foi do professor Otávio Ranzani, que ele estudou Coronavac só em idosos, e aí ele separou em grupos de 70 a 74, 75 a 79 e acima de 80, mostrando que a efetividade foi sempre menor para todos os desfechos, seja eles casos sintomáticos, hospitalização ou morte. Parece que a efetividade era sempre menor nos idosos, muito idosos, né, acima de 80 anos. O que eu chamo a atenção é que na época foi todo mundo ficou, então é melhor não tomar Coronavac, mas lembrando que esse processo acontece com todas as vacinas. Se a gente pegar o estudo em todas as vacinas, a efetividade é menor, né, por causa do fenômeno de imunossenescência. A outra plataforma foi a vacina de RNA mensageiro, que não manipula o vírus vivo, só material genético, no caso envolto por uma cápsula lipídica, né? As maiores representantes aí dessa plataforma foram a Pfizer e a Moderna. E a desvantagem é que o material genético, por ser instável, tem que ter um maior cuidado aí no manejo da rede de frios, né? São vacinas que mostraram desde o início eficácia sempre acima de 90%, né, se prolongando, inclusive nos primeiros meses de estudo que prevalecia a cepa ancestral ainda. E eu trouxe um estudo que eu gosto muito, assim, que é um exemplo de Israel, né? Israel foi um dos primeiros países aí, foi praticamente uma grande serrana, né, que vacinou em massa o país. Né, e até abril de 2021, 72% da população já tinha sido vacinada, daqueles que teriam direito, né, com mais de 16 anos na época, e a gente viu essa curva, né, era a variante alfa que prevalecia na época, tinha tido um grande pico de casos em abril, quando a gente tinha 72% da população vacinada, caiu a níveis bem baixos, né? Teve uma efetividade aí importante, acima de 90%, tanto para casos leves quanto hospitalização e óbito. Mais uma coisa aconteceu, se a gente vê aqui nesse gráfico, aqui, se eu não me engano, é o mês de junho, né? Então já tinha passado a queda em abril, junho, aí normalmente em julho volta a aumentar novamente. Por quê? Porque a cepa alfa tinha sido substituída pela delta. Então a efetividade que a gente tinha visto lá em abril de 97% caiu para 85%. E é interessante ver que uma aparente pequena queda da efetividade aumentou em 5 vezes o risco relativo de adoecer, né, de 3% para 15%. E então foi que Israel decidiu dar uma terceira dose, foi um dos primeiros países que decidiu fazer isso, vamos dar uma terceira dose para ver se controla, né, essa nova variante aí que surgiu, e o que aconteceu é que foi o início da vacinação, logo depois a curva dos vacinados começa a cair bastante, né, e a curva aqui dos não vacinados tendendo a ficar estável. Então, aí já chamando a atenção para a gente que poderiam ser necessárias doses de reforço, não bastava completar o esquema básico de 2 doses, né? Algumas situações poderiam exigir essa dose de reforço. Eu vou falar um pouquinho mais para frente dessas doses. A última plataforma que a gente
viu aí nessas vacinas mais famosas é a de vetor viral, que é bem semelhante à de RNA, que tem material genético, só que envolto, ao invés de ser uma cápsula lipídica, é envolto por um vírus, e aí, no caso, foi utilizado o adenovírus, principalmente. A desvantagem é que esse vetor viral, que é o adenovírus, o fato da gente ter uma certa imunidade a ele previamente pode interferir negativamente na resposta à vacina, né? Então, teve plataformas que tentaram, laboratórios que tentaram utilizar adenovírus de chimpanzé para impedir esse efeito, né? Adenovírus 26, 5, uma mistura dos dois. Essas são as principais vacinas, e aqui os resultados de eficácia, mais uma vez um exemplo prático de que a mesma plataforma, a mesma vacina teve eficácias diferentes em estudos de países diferentes. No Brasil, a AstraZeneca mostrou que a efetividade também foi bem semelhante aos resultados vistos de eficácia, com 77% para formas leves e diminuição de 93% do óbito. Esse estudo foi feito num momento que tinha uma transmissão generalizada da gama. E a Janssen, né, que era a única que era com dose única, né, dessas principais vacinas, mostrava 79% de eficácia contra infecção e 81% de hospitalização. Após sair um resultado, né, feito só nos Estados Unidos, esse resultado foi visto só no exemplo americano, não foi visto globalmente, mas eles mostraram que com uma segunda dose aumentava essa efetividade para 94%, então em outubro do ano passado o FDA autorizou um booster após 2 meses para todos os que tinham recebido uma dose única. Então agora eu vou discutir um pouquinho mais, né, dos assuntos mais recentes, né, não tão recentes assim, mas a gente começou a aprender, né, a aula é sobre o que nós aprendemos, a gente começou a aprender que talvez doses adicionais fossem necessárias, por esses 3 motivos aqui. Primeiro que a gente tinha, né, a gente visualizou nos estudos pessoas que respondiam menos às vacinas, principalmente os idosos e imunossuprimidos. Segundo, que a gente aprendeu também que os anticorpos neutralizantes e a efetividade ia caindo ao longo do tempo e continua caindo, né, mesmo após reforços. E terceiro, que a gente tem várias variantes aí surgindo a todo momento, causando esses picos de casos, né? Então, sobre os imunossuprimidos, eu trouxe esse desenho aqui que eu acho ele bem bonito, bem ilustrativo, né? Mostra que a efetividade da vacina para os diversos desfechos é sempre menor no grupo de imunossuprimidos. Aqui à esquerda são os estudos, as plataformas, que foram várias estudadas, e o grupo dos imunossuprimidos em verde escuro, sempre com uma pior resposta. Por causa disso, em outubro de 2021, o SAGE, que é o Comitê Assessor da Organização Mundial de Saúde, ele reforçou a necessidade de talvez uma dose de reforço, né? Eles chamavam de série primária estendida para esses imunossuprimidos. Então, eu desenhei aqui para a gente ver bem, né? Para não confundir, por que hoje os imunossuprimidos têm direito a 5 doses? Porque o esquema primário deles, ao invés de ser com 2 doses, são com 3. E, além disso, eles têm direito a mais 2 reforços. Os reforços são para todos, né? Hoje são liberadas tanto para imunocompetentes quanto para imunossuprimidos, por causa desse outro item que a gente vai conversar agora, o declínio dos anticorpos neutralizantes, né? Então, a gente vê que ao longo do tempo, aqui é um estudo que compara Pfizer com Coronavac, né? A gente vê que a resposta varia, então os níveis de anticorpos variaram de acordo com a vacina, a Pfizer está representada em verde, com a idade, né, a resposta é pior nos mais velhos, e com o tempo, né, com o passar do tempo, ambas apresentaram declínio dos níveis de anticorpos. Aqui é um outro estudo em veteranos de guerra nos Estados Unidos, aqui no eixo Y não é anticorpo, mas efetividade da vacina, então em todas as plataformas estudadas mostrou uma queda da efetividade ao longo dos meses, né, a gente vê que ao longo aí de 6 meses tem uma queda importante. Esse estudo eu achei legal trazer um pouquinho, parece complicado, mas é simples, assim, a cada bolinha dessa representa um estudo, e o estudo calcula uma efetividade da vacina para os diversos desfechos, né, doença grave, qualquer doença e doença sintomática. Então, a gente percebe que ao longo do tempo, né, o eixo X é o tempo, né, a efetividade vai caindo para qualquer desfecho, para qualquer vacina também. Então, a bolinha cinza são os estudos que representam os pacientes com esquema primário apenas, e as bolinhas coloridas são os reforços. Então, após
a efetividade cair ao longo do tempo, ao dar um reforço, a efetividade volta a aumentar. Mas depois a gente vê que a efetividade começa a cair com o tempo. Então, é um ciclo aí que se mantém. Esse estudo foi brasileiro, eram todos pacientes que tinham tomado Coronavac. Depois de 6 meses, a resposta, os níveis de anticorpos já eram bem baixos, e aí com os reforços, os anticorpos aumentaram. E aqui, em cor azul, é o reforço homólogo, que mostrou um aumento menos significativo de anticorpo, e essas outras cores aqui são os reforços heterólogos, que mostraram um aumento mais importante dos níveis de anticorpos. Eu achei curioso trazer esse artigo acabou de ser publicado, agora em dezembro de 2022, que mostra o efeito da 4ª dose. Então, a linha vermelha mostra a queda dos níveis de anticorpos nos pacientes que tomaram o esquema primário. Em azul, são os pacientes que já tinham tomado o primeiro reforço, né, que a gente vê que já aumenta bastante o nível de anticorpo e cai de uma forma menos acentuada do que aqueles que tinham tomado apenas o esquema primário. Mas a gente vê que essa vantagem imunológica da 3ª para a 4ª dose, a 4ª dose está aqui representada em roxo, essa vantagem imunológica parece ser menor do que a vantagem imunológica que a gente obteve da 2ª para a 3ª dose, né? E aqui falando um pouquinho das variantes, né, são várias as variantes de interesse que circularam aí durante a pandemia. Atualmente a mais prevalente é a Ômicron e todas essas suas 5 sublinhagens. Esse gráfico mostra em cor, cada cor representa uma variante, né? E aqui ao longo do tempo essas cores vão mudando. Agora em novembro a gente tinha aí cerca de 3 variantes mais prevalentes, todas da linhagem da Ômicron. Mas o mais importante, assim, a gente vê que tem uma queda de efetividade ao longo do tempo, mas para os desfechos mais graves, principalmente, as pessoas vacinadas, que representa aqui a linha azul, continuam sempre com uma melhor resposta, né? Então aqui esse estudo foi feito no primeiro semestre de 2021, durante a prevalência da variante Delta. Esse outro mostrava que em azul a prevalência da variante Delta, e aqui essa pequena linha cinza aqui já era quando mudava para Ômicron. A gente vê que aumentam muitos casos, principalmente em não vacinados, mas também em vacinados, mas para o desfecho mais grave, que é a morte, o aumento não é tão significativo assim. Aqui eu quis só para representar bem como foi nos Estados Unidos, né? Cada pequeno pico era quando chegava uma variante diferente. Então aqui a alfa, a delta e um pico bem grande da Ômicron, mas aqui representa o número de hospitalizações sempre maior nos não vacinados, sendo a linha azul aqui os vacinados. Bom, então lembrando também que a gente aprendeu durante essa pandemia que as vacinas são seguras, né, e imunogênicas também nas crianças, né, existem casos graves em crianças, apesar da gente ouvir às vezes uma propaganda do contrário, mas né, a gente vê que morreram mais pessoas, mais crianças por Covid do que por outras doenças imunopreveníveis. E hoje a gente tem essas 2 vacinas aprovadas para criança, né? A vacinação de adolescentes começou no 2º semestre de 2021, criança, né, a partir de 5 anos começou com a Pfizer, né, no início de 2022. A vacina do Butantan foi aprovada acima de 3 anos de idade desde julho de 2022 para crianças imunossuprimidas, e desde agosto já está liberada para todas as crianças. E agora, atualmente, né, a mais recente, né, nosso xodozinho aí desde 17 de novembro, a Pfizer Baby, que são 3 doses. Então, só para lembrar, nesse momento a gente tem 3 tipos de Pfizer nas geladeiras aí na rede de frio, né? Então, a de tampa roxa é a de adulto, né, a partir de 12 anos, já é dose de adulto, que são 2 doses. A laranja são 2 doses da vacina infantil, e a vinho, que é a Pfizer Baby, que são 3 doses, que acabou de chegar a mais recente. Outra novidade são as vacinas bivalentes, como o professor Clóvis disse, né? A gente tem aí 4 aprovadas, né? 2 da Pfizer e 2 da Moderna, cada uma delas leva metade, né? 15 microgramas de... Agora, uma delas é 15, se eu não me engano, a Pfizer, e a Moderna é 25 microgramas de cepa ancestral, e a outra metade da variante Ômicron, seja a Ômicron BA1 ou a Ômicron BA4/5. O que parece ter de vantagem dessas vacinas bivalentes, né? Esse estudo aqui saiu em outubro, que é com um exemplo de um reforço da Moderna, elas estão liberadas só para reforço por enquanto.
Esse gráfico aqui mostra, né, em azul claro, é sempre a vacina de RNA mensageiro antiga, entre aspas, né, para a cepa ancestral, e em azul escuro são aquelas que contêm duas variantes, né, a de cepa ancestral e a variante Ômicron. O nível de anticorpos permanece semelhante para a COVID original, né, anticorpos contra a cepa ancestral, e quando a gente vai ver os anticorpos contra a variante Ômicron, é discretamente mais alta a da vacina bivalente, né? Mas nesse artigo eles falam que não foi só isso, né? Que também teve anticorpos mais altos para outras variantes, parece ter uma resposta cruzada aí para alfa, delta, gama, alfa, delta, beta e gama, e outras ômicrons também, né? Aqui no caso estava sendo estudado a bivalente continha a cepa ancestral e a Ômicron BA1, mas também aumentou anticorpos para a Ômicron BA4 e 5. Agora, o quanto que esse nível discreto de anticorpo mais alto vai representar em efetividade vacinal, isso a gente ainda tem que estudar, ainda faltam dados, tá? Outra coisa que falta também é uma equidade na distribuição das vacinas. A gente vê que os países de baixa renda têm muito menos doses distribuídas, e quando a gente pensa em África, é um branco aí, né, de informações. A maioria desses países aqui rachurados é que a gente nem tem informação sobre a vacinação. Então, resumindo, que eu acho até que eu já passei um pouquinho do meu tempo, mas o que nós aprendemos em resumo. Então, sem dúvida, a vacinação reduziu a hospitalização e morte pela Covid em todo o mundo, possibilitando aí que a gente volte perto do que era o normal, né, o novo normal. Apesar da evolução do vírus, né, tá sempre surgindo novas variantes, as vacinas antigas, né, para a cepa ancestral, parecem manter efetividade, principalmente contra desfechos mais graves, né, e essa efetividade contra a doença grave é mais sustentada, parece durar mais do que contra infecções mais leves, né, que é o que a gente vê aí até hoje. Então, é o mais importante, o desfecho mais grave parece estar sendo mantido, particularmente em pessoas que tomam reforços, né, porque uma coisa que a gente aprendeu, sem dúvida, é que com o tempo a gente está vendo declínio desses anticorpos neutralizantes. Perspectivas futuras, essas novas vacinas, não apenas com novas variantes, mas também a gente está vendo sendo fabricada vacinas com outros vírus, né? Tem vacinas agora que eles querem fazer combinada com vírus influenza e Covid, por exemplo. Falta definir o intervalo dos reforços, né? Pergunta de $1 milhão, que todo mundo liga no CRI todo dia para saber, de quanto em quanto tempo? Já passou 4 meses da minha 5ª dose. A gente ainda não tem essa resposta, né? A gente não sabe se com essas vacinas com multivariantes aí, multivariantes, se a imunidade vai durar mais, né? Se os reforços vão poder ser mais espaçados. A gente espera que sim, pois é praticamente insustentável, tanto do ponto de vista prático, né? Nessa campanha que a gente está interminável de 2 anos, quanto do ponto de vista econômico, fazendo reforços de 4 em 4 meses em toda a população, né? A gente tem que pensar estratégias para os imunossuprimidos, né, que como o Dr. Clóvis deixou bem claro, esse grupo é o grupo que mais sofre, que mais está sendo internado atualmente com a Covid, então a gente tentou discutir isso um pouquinho no curso para imunossuprimidos na semana passada, no HC. Então algumas coisas a gente pode tentar fazer, né, aguardar um tempo mínimo pós-suspensão das drogas imunossupressoras ou pós-TMO para poder vacinar e ter uma resposta melhor, mas tem sempre que pesar, né, porque nesse período o paciente pode ficar desprotegido, né? Algumas coisas a gente pode tentar discutir aí, e também novas plataformas, não só para esses pacientes, mas para todos nós. A gente queria uma vacina que elicitasse mais a resposta mucosa e a gente tivesse, né, conseguisse barrar a transmissão do vírus, que é uma coisa que parece que a vacina não consegue barrar por enquanto. E, por último, a equidade na distribuição vacinal. Hoje é prioridade, né? A prioridade da OMS é que um maior número de pessoas e países tenha, primeiramente, o esquema primário de 2 doses completo, né? A gente sabe que isso está bem desigual, tem países aí já pensando em 3ª dose de reforço, e outros países nem as 2 doses básicas as pessoas conseguem ter. Enquanto isso continuar, vão ter locais, né, surgindo novas variantes e prejudicando toda a pandemia, todo mundo. Era isso, então desculpem aí o tempo, mas é muita coisa para falar, vamos deixar um pouquinho para discutir nas perguntas. Obrigada.
Obrigado, Amanda. Excelente apresentação. Estava escondendo o jogo, hein, quando falou. Não sei se vai dar tempo de preparar, É vamos muita coisa, porque ver. quando vocês falam, ai, tem que falar de tudo que a gente aprendeu de vacina em 2 anos, é muita coisa. Eu ainda cortei muita coisa que não falei sobre eventos adversos, o que o pessoal quiser perguntar aí a gente pode discutir. Não, mas sua apresentação foi muito boa, parabéns. Então, vamos para a discussão, para as perguntas dos nossos amigos que estão nos acompanhando. Já temos perguntas tanto para o Dr. Clóvis quanto para a doutora Amanda. Vou para o Dr. Clóvis primeiro. Pergunta vem da doutora Ana Tojal. Boa noite, excelente apresentação, como sempre, doutora Aras. Temos alguns pacientes que chegam contando estar no 3º ou 4º dia de sintomas, mas já apresentam saturação de O2 menor de 93% e taquipneia. Temos iniciado corticoide, considerando que estejam na fase de hiperinflamação, a despeito do tempo de doença. Qual sua ideia sobre essa situação? Ótima pergunta, Ana, muito prática. Aquele paciente, Ana, que já no 3º dia está desaturando, você tem que abrir o leque do diagnóstico diferencial. Primeiro, esse paciente pode estar tendo um tromboembolismo pulmonar, que, embora seja mais frequente no paciente com COVID grave, mas nós tivemos alguns casos precoces de tromboembolismo pulmonar. Segundo, você tem que avaliar se o paciente é um broncopata crônico, porque nós temos, inclusive, um dos pacientes internados, que a tomografia não mostra pneumonia, e ele, no 3º dia de COVID, começou a ter desaturação. O basal dele virava em torno de 90%, ele internou com 82, 83. Então, assim como nós já sabíamos que a exacerbação do DPOC, a exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica, acontecia com outras viroses respiratórias, né, como é o caso da gripe, por exemplo, na estação da gripe sempre internam mais os DPOCs, quando a gripe era uma doença sazonal, né, porque nós estamos tendo gripe agora em pleno novembro e dezembro, também acontece com a COVID. Então, você tem que avaliar caso a caso, mas mais provavelmente, e aí você vê prova de estimulador inflamatória que nem a proteína C reativa, o raio-x ou tomografia, não mostrando pneumonia, que talvez não seja ainda aquela fase da hiperreação. Inclusive, o paciente imunodeprimido, como nós trabalhamos muito nessa área, muitas vezes ele tem a COVID grave mais tarde. Nós tivemos paciente imunodeprimido, né, transplante de medula óssea, pacientes usando imunobiológico, que às vezes a fase da hiperinflamação aconteceu no dia 20 de sintomas, e não mais precocemente. Então, esses seriam os diagnósticos diferenciais. Pense que talvez não seja a fase de hiperinflamação precoce, e sim esses outros diagnósticos diferenciais que eu falei. E outro caso que eu também lembraria, que é um dos pacientes que estão internados conosco, o paciente teve uma pneumonia bacteriana. Então, embora ele tivesse com COVID, a procalcitonina dele estava em 72 ontem. Procalcitonina normal é de meio. Quem aqui que está nos ouvindo já teve procalcitonina de 72, né? Isso realmente é o paciente com proteína C reativa lá na altura, né? Internou, estava um pouquinho alto, no dia seguinte estava 10 vezes aumentado, né? Desvio à esquerda, leucocitose. Então, tem que lembrar que, às vezes, o paciente com pneumonia, principalmente pneumocócica, pode ser rapidamente fatal, né? Nós tivemos aí recentemente a atleta, recentemente era atleta, né, com 60, 62 anos, a Isabel Salgado, que para a nossa geração foi um ícone do vôlei feminino brasileiro, que em 48 horas ela morreu de uma pneumonia bacteriana. Então, eu diria que é mais provável que não seja a pneumonia por COVID causando hipóxia no 3º dia de sintomas. Obrigado. Bom, o doutor Alexandre Campeias está fazendo aqui 2 perguntas para a doutora Amanda. A primeira é: esquemas heterólogos são mais efetivos? E a segunda: como estamos com vacinas de mucosas e associadas conjuntamente com influenza? Então, vamos lá. Os esquemas heterólogos, eles foram mostrados que eles são mais imunogênicos, assim, né? Teve um slide aí que eu mostrei, principalmente quando a gente compara o esquema homólogo com a vacina inativada, e ele com a vacina inativada com outras plataformas mostrou maior nível de anticorpos, né? E parece ser associada a uma maior efetividade. Como eu sempre falo, assim, os estudos de efetividade são difíceis de serem comparados porque eles são feitos em lugares diferentes, com situações pandêmicas diferentes, né?
Então, mas parece aí ter uma associação positiva com esquemas heterólogos, principalmente quando é comparado assim, o esquema homólogo da plataforma inativada e o esquema heterólogo da plataforma inativada. Alguns estudos da OMS mostram que, em comparação a vacinas de RNA mensageiro, fazer esquema homólogo ou heterólogo não aumenta significativamente os níveis de anticorpos, né? Porque parecem ser as que mais aumentam já. A grande questão para isso, que eu falo para a gente não cair nessa pegadinha, é que as pessoas pensam, então eu quero ter o máximo de anticorpos possível, eu quero tomar a que mais aumenta os anticorpos. Talvez não seja necessário, né? A gente não tem o ponto de corte, a gente não tem o correlato de proteção exato para dizer acima de tal nível tem a proteção, abaixo de tal nível não tem. Então, talvez não seja necessário ter níveis tão altos de anticorpos, sabendo que, na prática, todas funcionaram, todas ajudaram a diminuir o número de casos e hospitalização, né? Agora, qual que foi a outra pergunta? Era de essas em fase de pesquisa, né? Eu não sei, ele perguntou quando que a gente vai ter, é isso? Isso, como estamos com vacinas de mucosas e associadas conjuntamente com influenza? Tudo fase de pesquisa ainda, está tudo em fase de pesquisa, não tem nenhuma aprovada em nenhum país. O que eu sei é que estão tendo pesquisas aí para ver se aumenta, né, essa resposta de IgA. E, inclusive, tinha uma vacina aqui no Brasil sendo estudada, né, no INCOR, mas tudo em fase de pesquisa ainda. Não sei dizer quando que a gente vai ter isso, a gente não tem uma previsão de quando que isso vai estar disponível. Dr. Clóvis, a Conceição Aparecida está perguntando, quando teremos na rede privada o Monopiravir e o NR? Então, o Monopiravir já está disponível no Brasil na rede privada, né? Ele custa em torno de R$ 1.700 o tratamento. Então, já está disponível no Brasil. Ambos antivirais, né? Os dois que eu falei, a diferença é que o Nirmatrelvir e Ritonavir, que é o Paxlovid, está disponível pelo SUS. Aqui em Curitiba, ele está sendo distribuído nas UPAs, portanto, funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana, através do protocolo, e com isso, o paciente vai diretamente na UPA. O meu paciente que pegou ontem levou 5 minutos para estar com o remédio na mão. Foi super eficaz, e o mesmo a gente faz aqui em Curitiba para o Tamiflu, né? O Oseltamivir, que é o antiviral para gripe, tem que lembrar que a janela imunológica é só de 2, no máximo 3 dias para usar, enquanto para a Covid são 5. Então, essa é a diferença entre a janela de oportunidade para você usar o antiviral. Oseltamivir para gripe, 2, no máximo 3 dias, preferencialmente 2 dias. E tanto o Nirmatrelvir e Ritonavir como o Molnupiravir, 5 dias de duração. Então, já está disponível. Certo. Para a doutora Amanda, Marcelo Seton está perguntando, quantos reforços para imunocompetente hoje? 1, 2 ou 3? Para aqueles acima de 18 anos, já é liberado, todo mundo acima de 18 anos já pode tomar 2 reforços no Brasil, né? De 12 a 17 anos, 1 reforço, e para criança, por enquanto, ainda não foi liberado, abaixo de 12 anos, ainda não foi liberado nenhum reforço, nem para as imunossuprimidas, mas é porque elas começaram a ser vacinadas mais recentemente, né? Então, provavelmente, vai ter algum reforço aí sendo liberado, pelo menos, para os imunossuprimidos. Mas para acima de 18 anos, todo mundo pode tomar o 2º reforço, se ainda não tomou. O intervalo mínimo de 4 meses, né, Manu? Isso, que é levando em conta aquele segundo item lá que eu discuti das doses adicionais, né, por causa da queda dos anticorpos. Então, a gente vê que os anticorpos, eles caem entre 4 e 6 meses, então tem que esperar pelo menos 4 meses para ter direito a tomar esse outro reforço, no sentido de tentar aumentar esses anticorpos de novo. Quem acabou de tomar tem que esperar 4 meses da última dose para tomar o próximo reforço. Bem lembrado, Dr. Clóvis. Dr. Clóvis, agora. O Antônio Rienzo pergunta, em relação ao uso de anticoagulante oral, a orientação é manter por quanto tempo, especialmente diante das manifestações tardias da COVID? Ótima pergunta, Antônio. Na realidade, a regra geral é você usar o anticoagulante profilático, né, como é o caso da heparina de baixo peso molecular, só durante o internamento.
Se o paciente apresentar trombose venosa profunda ou trombose pulmonar, né, muitos apresentam trombose primária da artéria pulmonar, sem ter TVP em veia periférica, aí você vai fazer o tratamento habitual por 6 meses. Regra geral, você não mantém anticoagulante depois da alta hospitalar. Claro que nós temos que avaliar, né, Antônio, assim como na clínica médica como um todo, caso a caso. Então, se é um paciente que é idoso, às vezes vai continuar acamado, ou ele já teve uma TVP recente anterior, aí é uma situação de exceção. Mas, regra geral, pela COVID, você só mantém o anticoagulante profilático durante a internação hospitalar, que, aliás, também está aprovado o anticoagulante via-oral profilático. Você pode usar também o anticoagulante via-oral profilático em vez de usar a heparina de baixo peso molecular. Mais uma para você. Qual a importância da monitorização do dedímero na COVID inicial e grave? Ótima pergunta. Os trabalhos não são unânimes de dizer como que esse marcador, né, em inglês chama surrogate marker, o marcador, se você tem alguma vantagem de usar o dímero D, regra geral, né, você vai fazer o anticoagulante profilático durante o paciente internado. Aí, tem alguns que, como rotina, começaram a pedir o dímero D. E nós tivemos dímero D, aqui em Curitiba, como vários que atenderam muitos casos de Covid, de 100 mil. Uma coisa, assim, absurda, né? E muitos deles, a gente fez ecodoppler venosa, fez arteriografia pulmonar, e não tinham trombose pulmonar, não tinham TVP. Então, realmente, temos que lembrar que o próprio processo inflamatório da COVID também aumenta o dímero D. Então, ele não é um marcador tão específico de tromboembolismo pulmonar. Então, eu diria para vocês que, assim, naqueles casos que, por algum motivo, vocês pediram o dímero D e ele veio muito alto, esse paciente merece um acompanhamento clínico mais de perto. Mas não deve fazer parte da rotina você ficar pedindo dímero D seriado, não. E, repito, medicina, eu gosto de dizer que é ciência e arte, né? A ciência, como regra, não precisa monitorar com o dímero D. A arte é, naquele paciente que, por algum motivo, já teve tromboembolismo pulmonar no passado, já teve TEP no passado, e você acha importante monitorar e ele vier muito alto, aí sim, talvez mereça um acompanhamento mais de perto, inclusive, qualquer manifestação suspeita de TVP, como é o caso de dor de um membro só, edema de um membro só, ou mesmo de dispneia, de você procurar pela possibilidade de TVP ou de trombose pulmonar. Certo. Essa pergunta foi feita pela Rosângela Serbino, que também fez uma pergunta para a doutora Amanda, pedindo para fazer um comentário sobre os efeitos adversos das vacinas. Ixi, essa poderia ser 30 minutos só falando deles, né? Eles existem, né? Eu acho que o mais fácil é assim, a gente, né, a gente não pode negar, né? Nessa luta contra o negacionismo, a gente tem que falar a verdade. Existem efeitos adversos, né? Podem existir alguns que são graves, mas eles são muito raros. Acho que é o mais importante que tem que ficar da mensagem desses eventos adversos. A maioria deles, né, em todas as plataformas, a maioria foram eventos adversos locais, né, ou sistêmicos, leve, como a gente vê na vacina de influenza. Febre, dor no corpo, dor de cabeça, ali que dura por uns 2, 3 dias. A grande maioria é isso, né? Dos eventos adversos mais graves, que podem ser relacionados, que foram comprovados, né, de serem relacionados, mas que são muito raros, né, eu chamo a atenção, quero enfatizar que são muito raros. A gente viu a trombose associada à plaquetopenia, né, nas vacinas de vetor viral, na Janssen e na AstraZeneca. A gente viu a miocardite pela Pfizer, mas principalmente também em grupos de adolescentes, homens e na segunda dose, né? A gente está vendo que agora esses adolescentes estão recebendo a terceira dose, o primeiro reforço, e não está sendo prevalente esses casos de miocardite. E que mais? E lá no início a gente viu alguns casos de anafilaxia também pós Pfizer, né? Mas que são eventos também raros, e a gente está aí avaliando caso a caso, né? O importante é saber que esses eventos são acolhidos, né, pelo SUS. A gente tem esse grupo de estudos de eventos adversos junto com o Dr. Éder, da Secretaria de Saúde. A gente tem o grupo da doutora Ana Carolina Barreto, no HC, que acolhe esses pacientes que tiveram alergia a alguma dose da vacina, e a gente estuda, às vezes, trocar a plataforma para conseguir completar o
o esquema vacinal. Então, hoje é praticamente impossível esses pacientes não completarem o esquema vacinal. Nem que a gente troque a plataforma, acompanhe, né? Tem grupos aí, tem o doutor Augusto, do Emílio Ribas, atendendo os casos neurológicos. Então, o mais importante é saber que esses eventos, eles são acolhidos na rede, a gente está conseguindo completar o esquema vacinal de todo mundo, e são eventos muito raros os que são graves. Tá bom? De forma bem resumida, assim. Amanda, parabéns pelas tuas respostas e tua apresentação. Eu acho que essa pergunta, ela é um dos hot topics no momento, né? Os pediatras estão tendo muita dificuldade de convencer os pais de vacinarem. Nós temos o dado que só 7% das crianças brasileiras que deveriam ser vacinadas para a Covid o foram, e temos que lembrar que o grupo que apresentou miocardite e pericardite, como você bem colocou, foram praticamente só adolescentes e adultos jovens masculinos. E assim mesmo, nesse grupo, o risco de ter miocardite ou pericardite pela doença é de 5 a 10 vezes maior do que pela vacina. Então, acho que nós temos que repetir essa informação, dizendo que praticamente só aconteceu em adolescente e adulto jovem masculino, e mesmo assim, nesse grupo, a doença causou 5 a 10 vezes mais miocardite e pericardite. Né? Nas vacinas, a evidência foi assim, a maior parte dos casos leves, sem complicação, sem sequela. Então, eu acho que esse dado hoje, talvez seja o maior desafio que a gente tem, é justamente a Covid na população. O senhor está mudo, doutor Clóvis. Oi, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Tá. Eu vou ficar assim aqui, que talvez foi problema do... É. Eu gostei muito daquela teu gráfico que mostra a eficácia clínica da vacinação. Se tem uma coisa que nós aprendemos da vacinação, no início a gente está muito preocupado, né? Que a vacina evitasse qualquer infecção. Tanto é que quando aconteceu aquela situação do Butantan mostrar que a eficácia foi 50,4% para evitar qualquer infecção, todo mundo falou, né? É um pênalti que bateu na trave e entrou, porque se fosse abaixo de 50% não teria sido aprovado. Mas o mais importante é mostrar que a eficácia para evitar a hospitalização das vacinas geralmente é de 80% a 90%. Isso é fantástico. Quer dizer, a gente poder ter transformado a Covid num resfriado para o paciente vacinado, e podemos dizer aqui, das 100 pessoas que estão participando desse evento científico, provavelmente metade de nós teve Covid, e a maioria foi Covid leve, graças à vacinação. É o grande objetivo da vacinação, é evitar a doença grave, né? É o contrário de outras doenças, que você consegue realmente ter uma eficácia muito boa para evitar a doença, né? Eu acho que o maior exemplo atual é a vacina do herpes zoster, que tem uma eficácia de 92%, mesmo em idoso, para evitar a doença, mesmo a doença mais leve. Então, eu acho que uma das coisas que nós aprendemos é que o principal objetivo de um estudo de vacinação deve ser qual é a sua eficácia clínica ou efetividade, no caso dos dados do mundo real, para evitar a doença grave. Em breve vai vir agora um estudo de vacina para RSV, que é o próximo vírus, a bola da vez. Também eu acho que todo estudo tem que incluir qual foi a eficácia para evitar a doença grave, né? A própria gripe. Nós temos vários estudos nesses últimos anos, aí, talvez nos últimos 20 anos, foi muito estudado nos Estados Unidos, até o absenteísmo e a hospitalização da gripe, ela sempre se mostrou muito eficaz também para evitar a doença grave. Então, acho que esse é um das coisas que a gente aprendeu na vacina, que ela é muito, muito efetiva para evitar a doença grave e não é tão eficaz assim para evitar a doença leve. Isso, bem colocado. Obrigada, doutor Clóvis, pela complementação. Então, aí também é para doutora Amanda. O que prossegue sobre toxicidade relacionada aos conteúdos de alumínio, etc. Essa questão do alumínio, primeiro que eu nem sei se tem nessas vacinas de Covid, né? Eu acredito que nem tenha. Tem uma delas, talvez Coronavac, não sei. Mas na época a gente fez um cálculo, assim, a quantidade de alumínio para ser tóxico é milhares de vezes mais alto do que, às vezes, o que tem nessas vacinas. Então, assim, alimentos contêm muito mais alumínio do que o que é colocado nessas vacinas, né? Então, isso é uma das fake news que tem, assim, não vou tomar porque tem alumínio. Às vezes, uma coisa que a gente come tem muito mais alumínio do que tem ali. Não são doses tóxicas,
né? A quantidade, eu não me lembro aqui de cor, mas a toxicidade pelo alumínio é milhares, milhões de vezes mais alta do que a quantidade que contém nessas vacinas. Isso também é uma coisa que não tem que se preocupar, tá bom? Mais uma para você, doutora Amanda. Qual o papel da imunidade celular na proteção contra a Covid? Bom, isso é legal essa pergunta para lembrar que é um outro ponto das vacinas também, né? Tem muito a ver com vacina, né? Ele diz que a gente não tem que perseguir a todo custo um nível de anticorpo super alto. Primeiro, pelo que eu já disse, que a gente não tem esse nível de anticorpo ideal que seja equivalente a um correlato de proteção. E segundo, porque dosar anticorpo não está avaliando o outro lado da resposta vacinal, que seria a resposta celular, e que pode ser muito importante também. Né? A resposta celular na COVID, ela se mostrou muito importante para controlar a evolução da doença. Parece que a resposta humoral é mais importante para evitar infecção, e parece que a resposta celular não evita tanto a infecção, mas evita progressão para doença grave. Então, a resposta celular ela é bem importante também, né? E ela, às vezes, ela pode ser mais duradoura do que a resposta humoral, que a gente está vendo aí essa queda de anticorpos a cada 4, 6 meses, e a resposta celular parece estar durando, né? Porque a proteção contra doença grave, ela está sendo duradoura, apesar da queda dos anticorpos frequentes. Né? Então, seria esse o papel, é principalmente controlar a evolução para doença grave. Legal. Bom, tem uma pergunta aqui do Dr. Marcelo Dyer, que ele, na verdade, não é nem sobre tratamento e vacinação, mas eu acho que é uma pergunta que cabe bem para o Dr. Clóvis e para o Dr. Eduardo também, principalmente. Tempo de isolamento atual para pacientes com Covid? Então, depois o Edu também dá opinião, os dados mostram que a regra geral, depois de 7 dias, a chance desse paciente continuar contagioso é muito pequena. Lembrar que o PCR pode ficar positivo por vários dias, mesmo depois do 7º dia, e não é um marcador de contagiosidade. Então, regra geral, o paciente com COVID, o tempo de isolamento é entre 5 a 7 dias. Aí eu sempre gosto de dizer, você vai individualizar caso a caso. Nós tivemos um caso da nossa residente de infectologia, que no 8º dia, ela estava tossindo muito. Agora, imagine um médico lá, né, atendendo pacientes que têm suspeita de Covid ou estão sendo atendidos, toda hora está tossindo muito e dizer, eu estou saindo do Covid. Então, às vezes, o bom senso leva você, às vezes, a protelar um pouquinho mais. Por outro lado, a máscara é muito efetiva. Então, o que nós fizemos aqui, Léo? Eu coordeno um serviço de emergência aqui e vou ser sincero para vocês, a gente teve vários momentos que a gente não tinha médico para atender no pronto atendimento. Então, esse paciente que, às vezes, né, é um médico, que ele atende no pronto atendimento, atende na UTI, e no 5º ou 6º dia ele está ólico sintomático, vai trabalhar com uma N95, que a chance dele transmitir o vírus seria praticamente zero. Então, respondendo a tua pergunta, a regra geral, 7 dias. Alguns casos, até com 5 já pode sair se o paciente já está assintomático. No paciente imunodeprimido, nós temos os dados que, às vezes, eles continuam eliminando o vírus, né, o termo é shedding the virus, por até 14, 15 dias. Então, no imunodeprimido, geralmente, a gente prolonga esse isolamento respiratório, principalmente a nível de infecção hospitalar, né, Edu, para 2 semanas. Mas eu queria muito ouvir também a opinião do Edu. Eu acho que é um pouco isso mesmo, Clóvis. Olha, eu vou ser sincero, embora tenha saído aquela recomendação do CDC reduzindo para 5 dias, a gente não tem utilizado isso como regra. A gente mantém mínimo 7 dias, a contar do dia seguinte do início dos sintomas. Então, até por uma maior segurança. Agora, é diferente de pacientes internados. Esses a gente tem mantido 10 dias, porque habitualmente já tem uma doença de base, muitas vezes é idoso, e imunodeprimido, aí a gente mantém por 20 dias, conforme as recomendações, mas habitualmente a gente tem colhido um teste de antígeno em torno do 17º, 18º dia.
E é surpreendente, né? Às vezes, pacientes imunodeprimidos, que você colocou, Clóvis, às vezes você faz o PCR, está positivo, você fala, provavelmente é resquício viral, mas o CT está lá em torno de 20, 22, então provavelmente o vírus certamente está replicando. Então, imunodeprimido, um cuidado a mais. Pacientes internados, a gente tem sido mais conservador, 10 dias. Agora, o paciente com quadro leve, no dia a dia da comunidade, a gente tem deixado 7 dias. Hoje mesmo vivi uma situação muito diferente. Uma colega ia prestar livre docência amanhã e ela começou com um quadro respiratório na quinta passada. Eu falei, tranquilo, né? Sem maiores problemas. Hoje ela já vai estar bem, amanhã já está chegando próximo do 7º dia, né? Amanhã, quarta-feira, vai dar para dar, provavelmente, está bem ali, né? Na trave, né? Aí eu falei, olha, faz o seguinte, colhe um teste de antígeno hoje, que é terça-feira, para não... A banca de livre docência, geralmente, tudo vozinho, né? Todo mundo já mais velhinho. Eu falei assim, colhe um teste de antígeno para dar uma olhadinha. E está estourado, está positivo. Aí a gente, enfim, é chato, tudo mais. Podia fazer com máscara, mas eu fiquei muito inseguro. Eu até orientei que ela adiasse o concurso e realmente foi adiado. Eu acho mais seguro, né? Principalmente porque no ambiente hospitalar é um pouco diferente da comunidade. O olhar é diferente, né? Nós tivemos surtos hospitalares com alta mortalidade, então é um paciente que já tem uma doença de base, e aí, como a gente está vendo agora, né? Você não tem mais o paciente internado por aquele quadro pulmonar de insuficiência respiratória pela COVID, mas é o vozinho com insuficiência cardíaca, já que tem uma doença pulmonar e que descompensa a doença de base pela COVID. Isso, no ambiente hospitalar, é mais complicado. Então, realmente, a gente tem que ser um pouco mais conservador no paciente no ambiente hospitalar. Bom, pelo horário, nós estamos caminhando para o encerramento da nossa terça-feira com a SPI. Então, eu gostaria de pedir as considerações finais do Dr. Clóvis e da doutora Amanda, por favor. As minhas considerações finais, Léo, são de agradecimento a todos vocês. Eu sou muito feliz de ter tido tanto apoio durante a minha gestão, a minha presidência da Sociedade Brasileira de Infectologia. Eu diria que a situação toda que a gente enfrentou foi terceira lei de Newton. A ação e a reação de tanto apoio que a gente recebeu realmente foi diretamente proporcional ao número de ataques e agressões que me fazem hoje estar muito feliz. Acho que a infectologia foi mais valorizada, nós nos unimos mais. Vocês da Paulista também são um exemplo de fazer vários eventos aí toda terça-feira de ótima qualidade, e também a própria situação da gente poder usar a web, de ter essa chance de chegar aos colegas sem sair de casa. Então, a minha palavra é de gratidão para todos vocês, todo o apoio que a gente recebeu pela SBI, e eu, em especial, com tantas manifestações de carinho e apoio. Cumprimentar a todos vocês aí da Paulista, os amigos da Sociedade Paulista de Infectologia, para quem eu tenho um carinho todo especial, e dizer que eu estou muito contente. O que nós vimos, o resumo dessa 1h30 de conversa? Temos vacinas melhores, que estão prestes a chegar, como a Amanda colocou, provavelmente vão ter uma resposta imunológica e de imunidade celular melhor. Temos remédio gratuitamente pelo SUS para tratar o paciente com fator de risco tirado nos primeiros 5 dias. E temos medicação para tratar naqueles poucos que internam com pneumonia grave. Então, comparando com o início da pandemia, eu diria até o primeiro ano de 2020, que a gente tinha pouco ou nada a oferecer, era muito triste, né? Os pacientes falaram, puxa, doutor Clóvis, eu estou com Covid, não tem nada para fazer na fase precoce aqui, só monitorar febre, oxigenação, ficar fazendo exame, mas não tem nenhum tratamento que realmente funciona nessa fase inicial. Nós somos muito sinceros. Não tinha, realmente não tinha. Não dava para iludir
o nosso público, o nosso paciente, dando ivermectina, azitromicina e cloroquina, como os trabalhos científicos mostravam, que não só não funciona, como podia trazer efeitos colaterais. Então, resumo, eu estou muito feliz, foi ótimo participar essa hora e meia, passou voando, como se diz na gíria, por estar com pessoas tão queridas aí, Léo, Edu, de tantos anos de amizade, e Amanda, parabéns pela tua belíssima apresentação, mano. Com certeza a CPI vai te chamar bastante aí, viu, Amanda? Bom, Obrigado, pessoal. eu também queria agradecer muito, fiquei muito honrada pelo convite, na verdade, né, de estar aqui é, com vocês, assim, primeiro que essa terças com o SPI, eu acho que começou no início da pandemia, né, 2020, se eu não me engano, e eu era assídua, assim, toda terça eu estava jantando e assistindo, né, eu acho que foi uma forma que a gente criou de se unir aí desde o início da pandemia. Confesso que depois, com o tempo, fui ficando menos assídua, e quando surgiu o convite para estar aqui com vocês, eu fiquei muito feliz. Fico muito honrada. Quando eu vi que era o Dr. Clóvis, eu falei que virou quase um ídolo durante a pandemia, né? Obrigada aí por nos representar tão bem, Dr. Clóvis, né? E acho que é isso. Que bom que, né, eu estou vendo aqui várias mensagens de agradecimento, que a gente dividiu o conhecimento, né? Às vezes a gente não tem noção de que a gente tem conhecimento para dividir, né? Então, a gente está à disposição. Quero colocar eu como uma das médicas assistentes do CRI, mas o CRI sempre teve à disposição, não precisa ter ficha no HC para poder ser atendido lá. Então, a gente está concentrando muitas dúvidas, essas dúvidas aí que fizeram de eventos adversos. Várias pessoas vêm de outras cidades para conversar com a gente. E a gente pode não ter a resposta às vezes no dia, mas a gente encaminha, a gente faz uma junta médica, mas a gente está conseguindo aí completar o esquema vacinal de todo mundo. Quem tiver alguma dúvida, a gente está lá à disposição. E acho que é isso, assim, mais uma vez, obrigada de estar aqui e de estar podendo compartilhar com vocês. Obrigada. Bom, muito obrigado, Dr. Clóvis, grande amigo. Amanda, como eu já disse a você, não precisava ficar naquela, não vou. Uma aula maravilhosa, excelentes explicações. Eu fico tensa, como eu disse, é muita honra estar aqui. Quando você me chamou, faltando uma semana, eu falei, meu Deus, será que em uma semana eu vou conseguir fazer algo do tamanho daquela reunião? É que nós tivemos uma série de contratempos em relação à data, por isso que foi mudando. Não, por mas isso deu que acabou certo. ficando um pouquinho mais apertado. Deu certo, Mas, fiquei feliz. Eu acho que eu fui fazendo um slide com os artigos que eu mais gostei de ler sobre vacinação nesses últimos 2 anos. E é isso. E aí a gente divide o que a gente leu, cada um foi estudando uma parte da pandemia. Eu me foquei muito na parte de vacina e estou feliz de conseguir ter dividido com vocês um pouquinho. E mandou muito bem. Tá? E nós tivemos 1h30 de ciência, tá? E não de achismos. Olha que coisa boa. Tá? Meu muito obrigado a vocês também que estão participando do evento, e o meu muito obrigado, pessoal, à diretoria da Sociedade Paulista de Infectologia pela oportunidade de poder coordenar esse evento. E para encerrar, eu devolvo a palavra ao Dr. Eduardo Medeiros. Não, eu acho que algumas pessoas marcaram muito, acompanhei muito a luta do Clóvis à frente da Sociedade Brasileira de Infecto. Às vezes trocávamos mensagens pessoais, né? Em muitas situações de crise e de ataque pessoal, né? Até colocando a vida em risco. Isso realmente aconteceu, né? Então, tenho muito carinho pelo Clóvis, porque ele teve muita coragem de enfrentar, durante a pandemia, situações que certamente tiraram noites de sono dele e de toda a sua família, que eu conheço bem. Então, realmente, eu acho que foi muito triste algumas coisas que aconteceram, né? Porque em todos os momentos a gente sempre tentou se manter dentro da ciência, mesmo diante da insegurança de situações logo no começo da pandemia, a gente vivendo pacientes morrendo na frente da gente, né? Famílias angustiadas, parentes próximos, pessoas amigas, mas
nada podia ser tão anti-humano, né, desumano, do que as agressões pessoais que muitos de nós sofreram durante a pandemia, e o Clóvis foi muito retrato disso. E ele sempre sereno, sempre muito corajoso, conseguiu enfrentar toda essa situação. Então, eu acho que foi muito bem escolhido aí, o Léo sugeriu, na hora eu aceitei, o Clóvis está com a gente aqui, porque é uma pessoa muito querida e faz muito bem agora, né, a gente dar uma avaliada em todas as lições aprendidas da pandemia nesse processo. Então, muito obrigado, Clóvis, aqui presente. A Amanda, a gente conhece menos, né? A Silvia indicou a Amanda. Na hora, obviamente, a gente aceitou, porque pessoa que convive no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, com a Marta, pessoa muito querida, certamente seria uma pessoa, e foi maravilhoso, Amanda. Sua aula foi fantástica, muito feliz, como o Clóvis falou, essa nova geração que surge, né, dentro buscando informação, trazendo informações de qualidade, e eu acho que é isso que a gente precisa, né, como sociedade de infectologia, seja paulista, brasileira, o que importa é que a gente consiga realmente trazer essas informações de qualidade. Então, muito obrigado ao Léo por organizar esse evento, a gente trocou algumas mensagens, foi se acertando e conseguimos concluir esse evento 6 de dezembro, né, com enorme sucesso, mais de 100 pessoas durante praticamente toda a apresentação, e agora realmente a gente se sente muito feliz de dar esse fecho. Lembrando que as aulas ficam gravadas lá na aba da Sociedade Paulista de Infectologia, acesso a todas as pessoas interessadas, porque é uma atividade de educação continuada. Então, as pessoas que tenham interesse podem entrar no site e ver as aulas quantas vezes considerarem necessário, e vale a pena, né? Porque eu acho que foram aulas magníficas. Muito obrigado aí, Clóvis, Léo, Amanda, pela presença de vocês aqui no evento.